Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra, mais um dia de devocional. Vamos lá? Abre a tua Bíblia em Gênesis capítulo 7. A gente vai estar lendo aqui a partir do versículo 5, tá bom? Mas primeiro a gente vai estar aqui convidando Deus, Jesus, o Espírito Santo para estar aqui conosco. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por mais um dia, Paizinho, que seja mais um dia na tua presença, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu quero convidar o Senhor Jesus, o Espírito Santo, para juntos darmos continuidade aos devocionais, Pai. Devocionais esses que têm falado aos nossos corações, têm nos direcionado, têm nos mostrado o caminho que devemos andar, Pai. Paizinho, eu peço a presença do Espírito Santo aqui, Pai, para dar maior entendimento da sua palavra e discernimento de Espírito, Senhor, a qual a gente possa vir colocar tudo que aprendemos em prática, Pai. Pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu agradeço. Amém. Gente, abra a tua Bíblia em Gênesis capítulo 7, a partir do versículo 5, que fala assim: E Noé fez tudo conforme o que o Senhor havia mandado. Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio cobriram a terra. A fim de escapar do dilúvio, ele entrou na barca junto com seus filhos, a sua mulher e as suas noras. Os animais puros e impuros, os que se arrastavam pelo chão e as aves. Entraram com Noé na barca de 2 em 2, machos e fêmeas, como Deus havia mandado. 7 dias depois, as águas do dilúvio começaram a cobrir a terra. Somente até aqui, gente, do 5 ao 10. O que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? Aqui é a parte que começa o dilúvio, né? Que Deus dá a ordem para Noé adentrar na barca, porque vai cair o dilúvio. Nessa parte aqui a gente consegue entender alguns fatores. A gente consegue entender o fator da obediência, a gente consegue entender o fator da promessa, né? E a gente consegue entender o fator da intimidade, tá? Então, o que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? Se nós tivermos intimidade com Deus, nós tivermos relacionamento com Deus, formos obedientes à sua palavra, ok? A gente vai, além de viver os planos de Deus, a gente vive as promessas de Deus. Aqui a promessa de Deus na história era Deus cumprindo com a palavra dele. Ou seja, era Deus falando que no decorrer de um processo que ele estava ali construindo a arca, que aí ia chover. Naquela época de Noé nunca havia chovido, eles não sabiam o que era chuva. Porém, Deus tinha dado um direcionamento para Noé, que mesmo ele não entendendo porquê, mesmo nunca tivesse passado por aquela situação, ele apenas obedeceu a voz de Deus, ou seja, ele não questionou a voz de Deus. Entende? Então, o que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? É justamente isso. Muitas das vezes Deus dá direcionamentos pra gente, que a gente olha para aquela situação e não vê lógica, não vê o porquê que Deus quer que a gente faça determinado tipo de coisa. Mas independente do que seja que Deus mandou você fazer, obedeça. Por quê, gente? Deus está vendo várias coisas em você. Deus está vendo a sua obediência, Deus está vendo o seu relacionamento com Ele, Deus está vendo a sua intimidade com Ele. Às vezes Deus está usando a situação que você está passando, a situação que Ele pediu para você fazer, para moldar você. Não necessariamente é a situação por um todo, não necessariamente é o que a situação está se apresentando, mas dentro dessa situação que você se encontra, Deus está querendo moldar você, Deus está querendo fazer você para Ele uma pessoa dependente nele, uma pessoa que confia nele. Então Ele está gerando ali, dentro dessa situação que você se encontra com Deus, que aos seus olhos parece irrisória, que aos seus olhos parece não ter fundamento, Deus está gerando dentro de você uma intimidade com Ele, uma obediência a Ele, para futuramente ser usado perante aos planos do Senhor para a sua vida. Entende? Então a gente precisa entender que o nosso processo, ele é um processo de cura, de libertação, mas ao mesmo tempo de intimidade com Deus, ao mesmo tempo de relacionamento com Deus. Entende? Então é necessário que nós venhamos sim a obedecer a sua voz, mesmo que a gente não entenda o porquê. Entende? Aqui, se Noé não tivesse obedecido a voz do Senhor, ele teria morrido. Porque Deus, quando Ele determina algo para a nossa vida, Ele não vai deixar de fazer o que Ele determinou se a gente não fizer. Aqui Noé, se ele não tivesse feito a arca, se ele não tivesse obedecido, né, se ele não tivesse obedecido a voz de Deus e ter tido intimidade com Ele para poder entender o que Deus queria com ele,
ele também teria morrido no dilúvio, ou seja, a terra ali teria acabado, a humanidade ali teria literalmente resetado, entende? Só que Deus viu em Noé uma disponibilidade em querer servi-lo, uma disponibilidade em querer dar o melhor dele para Deus. Então, através de Noé, da família de Noé, Deus viu uma esperança ali da humanidade ser transformada, entende? Então, o que Deus fez com Noé também? Ele pegou, deu uma ordem para Noé, Noé foi lá, executou, obedeceu, fez a arca, veio a chuva, né? Passou a chuva, e quando Deus tirou de Noé daqui e botou numa nova terra, ele ia recomeçar do zero com Deus, ok? Porque quando a gente faz recomeço com Deus, a gente consegue, por mais do zero que a gente comece, a gente tem ali Deus do nosso lado, Ele é suficiente na nossa vida. Ou seja, a gente não está recomeçando de qualquer maneira, a gente está recomeçando com Deus do nosso lado. Então, o que Deus fez com Noé? Tirou Noé daqui, colocou Noé aqui para recomeçar com ele. Ou seja, ia ter um recomeço de uma forma certa. Então, a situação que você se encontra hoje, que Deus está te moldando, que Deus está te lapidando, é para você haver um recomeço na sua vida. Por quê? Porque o seu passado ficou para trás. Entende? O seu passado é as pessoas fora da arca que não adentraram na arca contigo. Então, todos aqueles que não adentraram na arca contigo, o seu passado que não entrou na arca contigo, ele foi jogado literalmente no mar do esquecimento. Então agora Deus está te dando um novo recomeço. Deus quer que você recomece através da sua obediência, através da sua entrega, através do seu relacionamento com Deus. Está havendo um novo recomeço na sua vida, entende? E desse momento, desse momento agora que está tendo esse novo recomeço na sua vida, que está tendo um recomeço com Deus, vai recomeçar de uma forma correta, de uma forma certa, porque você aprendeu que sozinho você não funciona. Você aprendeu que sozinho você definha, você cai, você regride. Então agora, com Deus, nesse novo recomeço que Deus está te dando na sua vida, você vai recomeçar de uma forma saudável, de uma forma correta, de uma forma honesta. O recomeço com Deus não nos isenta de dificuldades. As dificuldades, elas sempre vão existir para nos moldar. As dificuldades, elas sempre vão existir para nos tirar da nossa zona de conforto. Entende? Porque se não tiver dificuldade, a gente fica numa zona de conforto. Deus não tem zona de conforto pra gente. Deus tem movimento. O reino sempre está em movimento. Então, a partir do momento que Deus está ali com você, dando um recomeço para ti, é para você recomeçar com Deus, é para você obedecer ao Senhor, ter maior intimidade com Ele e sempre estar em constante movimento, ou seja, em constante evolução. Entende? Porque uma vez que a gente estagna, tudo estagna. Deus não tem nada parado pra gente, Deus não tem estagnação pra gente. Deus tem movimento, Deus tem evolução, Deus tem maturidade, Deus tem desenvolvimento, entende? Deus tem prosperidade. Pra gente alcançar tudo isso que Deus tem pra gente, precisamos estar em movimento. A estagnação não faz parte dos planos de Deus pra nossa vida. Entende, gente? Então, seja obediente à palavra do Senhor, seja obediente aos comandos de Deus. Mesmo que não faça sentido para você, obedeça. Seja você o filho obediente, seja você o filho que tem intimidade, seja você o filho que procure Deus no secreto, seja você o filho que tenha relacionamento com Deus. A gente precisa entender que o nosso relacionamento com Deus é individual. Os planos de Deus para a sua vida é individual, entende? Mas o reino, ele não para. Então, se Deus te fez uma promessa, Ele vai cumprir com a promessa, entende? Porém, você precisa fazer a sua parte, você também precisa se dedicar mais, você também precisa procurar mais ao Senhor, a ter mais intimidade com Ele, entende? Porque a promessa, ela é tua, e a única pessoa que pode fazer ou não dessa promessa acontecer na sua vida é você mesmo. Se você não entrar em concordância com Deus, se você não entrar em obediência ao Senhor, se você não tiver intimidade com Deus, a promessa de Deus, ela não vai se cumprir na sua vida. Mas não é porque Deus não quer que se cumpra, é porque você não quer que se cumpra. Porque você preferiu abrir mão, você preferiu ficar na sua zona de conforto, você preferiu fazer as coisas do seu modo, do seu jeito, não obedecer na palavra do Senhor, não confiando no Senhor, não dependendo do Senhor, não tendo relacionamento com o Senhor. Foi você.
Então a única pessoa que tem o poder de anular as promessas de Deus na sua vida é você mesmo. Entende? Porque Deus nos deu o livre-arbítrio. Só que você precisa entender que para viver os planos do Senhor é necessário ir de acordo com a vontade dele. Porque o plano é dele. Entende, gente? Então a gente precisa sim, muitas das vezes, abrir mão de nossas vontades, abrir mão de certas coisas que nos afastam dos caminhos do Senhor, entende? Para a gente vir viver os planos dele para a nossa vida. Então, ao invés de você murmurar, ao invés de você reclamar, ao invés de você questionar, ao invés de você querer entender algo que não é para você entender, obedeça a voz do Senhor na sua vida, obedeça o comando dele. Por quê? Tudo que Deus faz pra gente, hoje, ele já sabe qual vai ser a consequência. Se você obedecer uma ordem que Deus está mandando, ele já sabe qual vai ser a consequência lá na frente. Se você não obedecer, ele também já sabe qual vai ser a consequência lá na frente. A diferença é que a sua obediência leva à promessa. A sua desobediência quebra a promessa. Ou seja, você não recebe. Entende? Então é necessário que você tenha sim um relacionamento com Deus de intimidade, ok? Permita Deus moldar você, trabalhar em você de dentro para fora, para você vir a viver os planos do Senhor, para você vir a viver as promessas de Deus para sua vida. Então seja um filho como Noé, obediente. Mesmo que ele nunca tinha visto uma arca na vida dele, mesmo que ele nunca tinha visto chuva na vida dele, mesmo que ele não tinha visto nada do que Deus mandou ele fazer, ele obedeceu pelo simples fato de ser Deus e ter intimidade com ele. Tá bom? Então seja você esse filho obediente, que tem um coração obediente, que mesmo não entendendo o que está acontecendo no seu cenário, na sua vida, à sua volta, você decidiu confiar em Deus. Algo que a gente precisa ter por conhecimento e cravar isso dentro do nosso coração. Quando Deus nos der uma ordem, quando Deus mostrar você um caminho, mandar você ir, saiba que Deus se responsabiliza por você. Então é Deus que vai justificar você, é Deus que vai falar por você, é Deus que vai fazer todo ali um envolvimento à sua volta. Por quê? Porque Ele se responsabiliza. Então, se Deus te deu uma ordem, siga a ordem que Ele deu. Obedeça a ordem que Ele deu para você viver os planos de Deus para sua vida e vir colher o melhor dessa terra. Tá bom, gente? Essa foi a palavra de hoje. Vamos estar aqui fazendo uma oração para a gente estar encerrando esse momento. Vamos lá? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por essa palavra, Paizinho. Obrigada, Senhor, por nos mostrar que precisamos ser mais obedientes a Ti, Senhor. E priorizarmos o Senhor em nossas vidas, Pai. Paizinho, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu quero consagrar cada vida que é Ti, que cada vida venha ter um real encontro contigo, enquanto que sara, que transforma, que cura, que liberta. Que cada vida, Senhor, venha ser um contigo, Pai, na intimidade, no dia a dia, Senhor. Pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu agradeço. Amém. Gente, obrigada. Que Deus abençoe a sua vida. Que você venha ter um dia, uma tarde, uma noite espetacular na presença de Deus. Tá bom? Fique na paz. Tchau, tchau.